Você já percebeu que a mesma boca que ora por milagre é a mesma que decreta a própria derrota? Tem gente que jejua por oração, mas na primeira briga manda o cônjuge embora. Tem gente que impõe a mão sobre a cabeça do filho, dá bênção, mas no outro dia de manhã chama ele de burro, de idiota, de ignorante. Tem gente que pede promoção a Deus, mas na roda do café amaldiçoa a mesma empresa que paga os boletos dele. E depois ainda perguntam: por que a minha vida não anda? Talvez, família, porque Deus não vai abençoar aquilo que você vive amaldiçoando. Boca que profetiza a morte não colhe vida. Boca que cospe no prato passa fome. Existe uma história que se repete todos os dias. O marido ou a esposa grita: vai embora, eu não te suporto mais. E ela foi. Ele achou que era só mais uma frase da boca para fora, mas ela entendeu como um decreto. E quando ele tenta voltar, ele ouve: obrigado, eu não quero mais. Você me mandou embora. E suas palavras decretaram o nosso futuro. Em Eclesiastes diz: não deixe que suas palavras façam você pecar. E nem tente se desculpar dizendo que foi sem querer. Porque muitas das vezes é tarde. A emoção passa, mas a decisão fica. E Mateus é claro quando ele diz que suas palavras vão te salvar ou te condenar. E isso não é só no casamento. A pessoa está lá no emprego e diz: essa empresa é uma droga, eu não vejo a hora de sair. E preste atenção, você está comendo com o dinheiro dessa empresa e está amaldiçoando o emprego que alimenta a sua casa. Isso é cuspir no prato. O provérbio diz que pela boca dos ímpios a cidade é derrubada. E tem muita gente que quer viver Canaã, mas vive profetizando o Egito dentro de casa. E a psicologia tem um nome para isso. É profecia autorrealizável. O sociólogo Robert Merton provou que quando você verbaliza uma ação, o seu cérebro trabalha incansavelmente para tornar essa crença real. Então, se você fala: meu filho não presta, o seu tom de voz muda, a sua postura muda, o seu trato com ele muda e a sua paciência acaba muito mais rápido. E o filho sente isso e ele reage. E ele vira exatamente aquilo que você profetizou. A neurociência mostra que uma palavra repetida, muitas vezes, cria uma trilha neural. E o rei Salomão lá atrás já sabia disso, quando ele diz em Provérbios que você é aquilo que pensa. Quando você fala, a sua amígdala, ela grava o tom de ameaça. E o seu córtex pré-frontal apenas executa o que a boca falou. E você não está apenas prevendo o futuro, você está programando o seu futuro. E é por isso que tem pai na igreja dizendo: Senhor, abençoa meu filho. Mas quando chega em casa, vive dizendo: você não serve para nada. A boca cancela a oração. E o corpo apenas obedece à palavra que a boca liberou. Se você decreta guerra em casa, não adianta orar por paz na igreja. De uma mesma boca profere graça e maldição. Então seja coerente. Se você usa suas palavras para uma coisa boa, não use-as para uma coisa ruim. Se você usa sua palavra para o bem, não use para o mal. Repare bem, Deus não divide unção com maldição. Você vive querendo que Deus abençoe o emprego que você vive amaldiçoando. Quer que Deus restaure o filho que você vive xingando. Quer que Deus traga de volta o cônjuge que você expulsou. O provérbio diz que rejeitar e amaldiçoar coisas sem pensar é uma armadilha destrutiva. Em vez de reclamar, você pode orar: Senhor, abençoe esta pessoa ao ponto de eu ser promovido. Ou então, Senhor, abre a porta de uma empresa a ponto de abençoar essa empresa aqui também. Isso, família, é ter espírito de Abigail e não de Nabal. Nabal tinha tudo, era rico, porém morreu da estupidez da sua própria boca.
Abigail, por outro lado, não tinha nada. Estava em perigo e virou rainha por causa de sua sabedoria. Deus não unge a boca que cospe veneno. Ele não multiplica a semente que você decidiu queimar. Olha o caso de Isaac. Ele abençoou Jacó por engano. Quando descobriu que era Esaú, ele tremeu. Mas ele não cancelou a bênção. O que ele disse? Eu o abençoei, também será bendito. E por quê? Porque ele entendia aquela regra escrita lá em Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca, e ela não voltará vazia. Entenda que palavra liberada é uma flecha que não volta. Se você amaldiçoa, fica. Se você abençoa, fica. Mas se você amaldiçoa, também fica. Por isso, a sua decisão hoje tem que ser firme. Da minha boca só vai sair palavras de bênção. Eu boto as mãos sobre meus filhos e digo: você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Isso é mudar o futuro dentro do quarto, antes mesmo da guerra chegar na sala de estar. Tem coisas, família, que Deus só faz quando a sua boca para de atrapalhar. Lá em Josué, Deus diz: qualquer lugar que você colocar os pés será seu. Repara na dinâmica. Deus já deu, mas só vira posse quando você decide colocar o pé. E com a sua boca é exatamente igual. Deus já liberou a bênção, mas ela só vem de fato se você colocar os pés. Tem muita gente decorando o Salmo 91 na igreja, mas ao mesmo tempo decreta luto e trevas dentro de casa. A pessoa posta Deus de promessas no Instagram, mas na mesa de jantar diz que a família é amaldiçoada. Lá em Provérbios diz que você é prisioneiro daquilo que você fala. Na neurociência existe um fenômeno chamado de efeito Pigmalion. E a expectativa que você verbaliza sobre alguém vira o desempenho exato dessa pessoa. Se um professor chama um aluno de inteligente, a nota sobe. Se um pai chama o filho de líder, a postura dele muda imediatamente. Promessa sem profecia vira poesia. E fé sem palavras vira apenas uma boa intenção. Lá em Mateus, ele crava: não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas é o que sai. Então olha o peso monumental disso. Deus dá o futuro, você vê o verbo. Deus entrega a terra prometida, mas é a sua boca que decide se você vai plantar ou vai queimar tudo. Deus abriu o mar vermelho, mas a nação inteira de Israel morreu por causa de uma única coisa: como falastes aos meus ouvidos, assim eu farei. E eles falaram que iam morrer, e morreram. Esse é o jogo espiritual e biológico. 100% Deus para prometer e 100% você para profetizar. Ele jamais vai abençoar o que você amaldiçoa. Você não vai colher o que você não decreta. Ele te entrega a arca. Você fecha a boca para a praga e abre a boca para a vida. Ele aponta para Canaã e você para de chamar o deserto de lar. Lá em Salmos, ele diz uma oração interessante: Deus, segura a minha língua para eu não falar besteira. A pergunta que você precisa responder agora é: você vai parar de amaldiçoar aquilo que você pede para Deus abençoar? Porque milagre não falta, o que falta é boca que coopera com o céu. E nós precisamos tomar a decisão de que pessoa nós seremos: Abigail ou Nabal? Nabal morreu pela própria boca e Abigail reinou pela própria boca. Então decida, pare de cuspir no prato, pare de profetizar divórcio, fracasso, doença e diga ao fraco: eu sou forte. Lá em Romanos diz: haja e fale, se como aquilo que você deseja tivesse dado certo. Deus já liberou a bênção, agora é você que decide. A sua boca vai ser Nabal ou vai ser Abigail?
Porque no fim do dia, quem vence não é apenas aquele que carrega uma promessa, é quem profetiza a promessa e não se sabota. Fica na paz.